Caros irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Antes dos avisos, lembrando que a nossa ação entre amigos, dia 22 de dezembro, na sexta de Natal, nós não temos número na casa hoje. Todos os bloquinhos já foram medidos, que estavam ali, e os próximos só vão ficar todos semana que vem. Tá? Semana que vem, não se preocupe que semana que vem tem mais. Tá? Os nossos grupos de estudos vão até o final desse mês e depois nós vamos dar uma pausa, né? De Natal, de Novo. Lembrando que ali atrás, na última cadeira, tem uns livros para doação. Quem quiser pegar um livro ali, pode pegar, levar para casa para ler. Tem livros bons ali. Tá? Tem mais coisas. Que a paz de Deus e Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Oração de pedido de luz e conforto. Divina luz, que a minha mente seja iluminada para que eu possa entender os propósitos desta vida. Que minha alma encontre a sabedoria para lidar com as provas, as dificuldades e as oportunidades que me são apresentadas. Que eu possa ter discernimento para distinguir o bem do mal e que a minha jornada seja de crescimento e evolução. Que assim seja. Assim, em nome de Deus Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada pelo nosso irmão Ávila. Que Deus o abençoe. Boa noite, meus irmãos. Sempre uma satisfação retornar a essa sociedade espírita, né? E dividir alguma coisa com os irmãos. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu trago um fraterno abraço do Instituto Espírita Allan Kardec, da cidade de Torres, onde atualmente eu estou seguindo minha caminhada espírita. Mas foi com muita propriedade que foi lida na prece de abertura que nós pensamos discernimento para distinguir o bem do mal. É justamente o que nós vamos falar, o que nós vamos tentar falar hoje sobre o bem e o mal. Porque a gente fica se perguntando, diante de tanto mal que existe na Terra, será que o homem, até quando vão acontecer barbaridades no nosso mundo? E por que acontecem tais barbaridades no nosso planeta? E aí a gente pode iniciar dizendo que talvez a coisa mais importante na vida do ser humano seja justamente aquilo que nós menos fizemos, que é procurar descobrir-se a si mesmo, que é procurar examinar o nosso interior, a nossa alma, e ver o que ali contém, e ver o que ali precisa ser melhorado. Aquele conteúdo que nós trazemos de existências passadas, que alguns dizem que são as coisas que nós trazemos de berço, mas que na verdade trazemos de antes do berço, e que constitui o objetivo da nossa atual existência,
e de cada uma das existências pelas quais nós já passamos e vamos passar. Porque enquanto a gente não tentar, pelo menos, em parte, descobrir isso, a nossa vida, por vezes, parecerá um labirinto, com várias saídas, com várias estradas, com várias vias e com nenhuma saída. É por isso que, muitas vezes, a vida nos parece estranha, a vida nos parece meter medo, a vida nos amedronta. Nós procuramos nos comparar com os outros são diferentes, daqui a pouco eu acho que eu estou errado, daqui a pouco eu acho que eu estou certo, eu procuro um grupo para me identificar com as minhas tendências, com meus costumes, eu não consigo, eu vou para outro, enfim, está faltando eu me identificar comigo mesmo. E este é o X da questão da nossa existência. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 114, e é por aí que nós podemos começar essa análise, na progressão dos espíritos. E aí a pergunta que o Kardec faz é a seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta da espiritualidade é: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então somos nós, cada um de nós é um espírito imortal, somos nós. A tarefa de se melhorar é nossa. Nós temos as ferramentas. Nós temos as ferramentas que a vida nos dá. Mas aí na 115, os espíritos nos terão sido criados bons e outros maus, quer dizer, será que Deus criou alguns de nós maus e outros bons por natureza? E a resposta é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Um papel em branco, uma folha em branco, uma página em branco para ser escrita. Quem vai escrever essa página somos nós. O que vai conter nesta página, neste livro em branco, somos nós a escrever. Foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para aproximá-los de Deus. Então, na pergunta 119, às vezes a gente se faz essa pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegar à primeira ordem, a ordem mais elevada? Quer dizer, já não dava para ter criado a gente bonzinho logo uma vez? Por que tanto trabalho? Por que tanto sacrifício? Se Deus podia nos ter feito já bem bonzinhos. Aí a resposta é a seguinte: se Deus houvesse criado homens perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Então, se nós tivéssemos sido criados perfeitos, o mérito não seria nosso. Assim como, quando nós praticamos o mal, nós também somos responsáveis pelo mal que praticamos. Quando nós praticamos o bem, quando nós chegamos à senda do bem, o mérito das aquisições e das virtudes são nossas.
Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Interessante a pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta é: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Ou seja, a maldade, de um modo geral, é filha da ignorância. Quer dizer, nós não somos propriamente maldosos. Nós somos, em algum grau, ignorantes. Nós somos criados simples e ignorantes. E à medida que nós vivemos, o objetivo é diminuir a ignorância e aumentar a sabedoria. Agora, o que nós fizemos em cada oportunidade, em cada vida, para diminuir a ignorância e aumentar a sabedoria? Isso é o que resulta nas diferenças que existem entre nós. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, alguns dedicados ao crime, outros dedicados ao serviço. Nós vemos a desigualdade, nós vemos na sociedade as desigualdades de toda a ordem econômica, a ordem social. Mas se a gente não trabalhar, se a gente trabalhar com a perspectiva de que nós vivemos uma vez só, nós não vamos encontrar explicação nunca para as desigualdades e as injustiças que existem para uns e não existem para outros. Quer dizer, injustiça nós é que dizemos. Porque na verdade injustiça não existe. Existe uma lei divina a que todos nós estamos submetidos. O universo e as criaturas estão submetidas à lei do retorno. Uma lei divina que faz com que nós tenhamos o mérito dos nossos acertos e a responsabilidade pelos erros que sempre, ao lado de um erro que nós cometemos, nós teremos uma porta aberta para nos retificarmos. É por isso que uns optam pelo mal, pela ignorância. Outros, já mais esclarecidos, sabem as consequências do mal que praticam e não voltam a errar. Não voltam mais a cometer atos que lhe fazem mal a si e aos outros. Por quê? Porque a reencarnação faz com que nós experimentemos muitas vezes na pele aquilo que em uma encarnação anterior a gente fez os outros experimentar. E não é castigo. Isso não é castigo. Castigo é o sujeito recebeu uma pena sem nada dever. Aí sim. Mas não há castigo. Há pura e simplesmente a consequência dos nossos atos que nos atinge. Simplesmente assim. Não existe céu e não existe inferno, a não ser na nossa mente. Quem cria o nosso céu e o nosso inferno somos nós. Mas ao mesmo tempo que a nossa encarnação é uma oportunidade nova para escrevermos a nossa história de uma maneira melhor, este corpo que nós usamos para manifestar a nossa alma no mundo, este corpo que nós usamos é um dos fatores que dificultam o entendimento da verdade. Por quê? Porque a nossa alma está como que encerrada em uma cela, e com as frestas para o exterior. O nosso corpo é para a alma, ao mesmo tempo que um instrumento necessário, constitui-se uma espécie de prisão que nos prende à terra, onde nós estamos por necessidade. Mas nós temos Deus deixa para a nossa alma algumas frestas que a gente pode olhar para fora, mas são frestas que nós enxergamos parcela
na verdade. E não toda a verdade. Quando nós deixamos o corpo na Terra, no intervalo entre uma encarnação e outra, no mundo espiritual, nós temos a nossa visão ampliada sobre o que fizemos e o que deixamos de fazer. E aí é que nós nos propusemos uma nova encarnação, voltamos aqui com o objetivo de completar aquilo, melhorar aquilo que nós não fizemos aí, melhor do que poderíamos. É que a gente chega aqui e esquece dos compromissos assumidos, porque o esquecimento do passado é também uma medida terapêutica. É uma medida terapêutica, porque se nós nos lembrássemos do nosso passado, às vezes, em determinados casos, faria muito mais mal do que bem, porque nós nos descobriríamos, às vezes, convivendo com pessoas com as quais nós nos desajustamos no passado e estamos aqui agora para nos retificarmos mutuamente. Então, o esquecimento do passado, graças a Deus, não nos lembramos, mas temos as frestas. E pelas frestas já dá para ver, se a gente prestar bem atenção, pelas frestas já dá para ver muita coisa. E muita coisa a partir disso nós podemos fazer em nosso favor e em favor dos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que foram dois sábios gregos que viveram no século V a.C. E eles já pensavam de maneira semelhante, porque na verdade o Sócrates não escreveu nada. Ele foi que nem Jesus, que não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus discípulos, né? Os seus apóstolos, os que escreveram: Lucas, o Mateus, o Marcos, o João. Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu sobre o pensamento de Sócrates foi seu discípulo Platão. E o Platão, no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item diz assim, ok? Isso é coisa que vem de Sócrates, que escreveu, de Platão, perdão. E ele diz assim, ó: enquanto tenhamos o nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio um instante. Mas se não é possível nada conhecer com pureza enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas uma: ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se venha a conhecê-la depois da morte. E aí ele reafirma que depois da morte, sim, nós nos encontramos com melhores condições de conhecer a verdade. Porque a verdade absoluta nós ainda não temos. Nós conhecemos e nós sabemos a verdade à medida que nós próprios conseguimos caminhar na direção da verdade. Interessante que lá pelas tantas ele diz que o homem na vida, todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Mas a importância da gente conhecer a verdade é que quanto mais nós avançamos, mais nós sabemos distinguir o bem e o mal. Todos nós passamos pela prova da riqueza material, pela prova da pobreza material, da carência, da fartura, se isso for necessário para a nossa evolução.
Porque os Espíritos nos dizem, inclusive, que a prova da riqueza material é muito mais perigosa do que a prova da pobreza. Porque a riqueza material suscita o orgulho, suscita a vaidade, suscita os instintos de humilhar os outros, e muitas vezes leva-nos a numa outra existência passar pela fieira da miserabilidade material para poder aí sim valorizar a riqueza material e saber usá-la em favor dos outros e não apenas em favor de si mesmo. Então, a cada existência é uma colheita. Se nós humilhamos alguém numa existência, na outra nós seremos submetidos à humilhação. E assim nós podemos pensar em várias coisas. Se nós praticamos mal numa existência, na outra nós retificaremos, experimentando na própria carne o mal que causamos. Então nós estamos continuamente, incessantemente, se defrontando com os efeitos das nossas ações. Simples assim. Mas sempre o que fala mais alto é a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. Porque o Leon Denis nos diz que a vontade é a faculdade soberana do Espírito. Eu sou livre para bater com a cabeça na parede. Mas bater com a cabeça na parede não vai doer. Vai chegar um ponto em que eu vou dizer, vou parar de bater com a cabeça na parede, senão vai quebrar minha cabeça. E assim nós vamos aprendendo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Mas todos nós somos assim, portanto não nos cabe julgar o outro. O outro cada um de nós é um mundo. É um mundo separado. Cada um de nós tem a sua bagagem de experiência e só nós sabemos como administrá-la. Então, não se pode perder tempo tentando julgar os outros. Quando nós perdemos tempo julgando os outros, nós estamos perdendo de nos cuidar da nossa vida. Nesse livro chamado Serenidade, do Robson Pinheiro, ele diz assim, antes de libertar-se dos conflitos e das limitações devido ao estado evolutivo ainda acanhado, o homem procura combater e fazer guerras na vida alheia, estabelecendo um estado quase permanente de conflito social. O ego é aturdido pelas situações que inventa para mascarar a infelicidade. Tem medo de amar e foge a qualquer manifestação de afetividade, embriagando-se nas sensações grosseiras e passageiras. O ser perde seu tempo combatendo as manifestações da felicidade alheia, deixando que a inveja, o ciúme e o sentimento de incapacidade o dominam. Esquece-se de combater o inimigo que abriga no próprio íntimo. O tempo passa e, sentindo-se insatisfeito, o homem deixa-se conduzir para os desregramentos emocionais que mais tarde produzem o relaxamento da força interior. Finaliza dizendo: para sair desse estado aflitivo em que se enquadra, é necessário transferir o campo da luta da parte externa para dentro de si próprio. O combate não é mais com a felicidade do outro que o incomoda, mas sim com a sua própria vida. Então, assim nós evoluímos, ou como diz o filme aquele, assim caminha a humanidade. Leon Denis, na sua obra O Grande Enigma, diz assim: o mal é a consequência da imperfeição humana. Se Deus tivesse feito só seres perfeitos, o mal não existiria. Mas então o universo seria fixo, imobilizado em sua monótona
perfeição. A magnífica ascensão das almas, através do infinito, seria suprimida de chofre. Nada mais a conquistar, nada mais a desejar. Ora, conforme nós já vimos, o que seria uma perfeição sem méritos e sem esforços? Teria qualquer valor aos nossos olhos? Em resumo, o mal é o menos evoluindo para o mais, é o inferior para o superior, é a alma para Deus. A condição atual de todas as almas é o justo resultado de suas existências passadas. Mas o que é importante a gente saber é que nós estamos aqui com a vida que nos foi ofertada por Deus. Uma oportunidade que nós esperamos por muito tempo antes de consegui-la. E a fila dos que estão esperando por essa oportunidade que nós já temos é grande no mundo espiritual. Acreditem se quiser. Então a questão toda, o segredo da vida é a gente viver o melhor possível e viver o agora e superar o agora e existir agora. Diminuir as nossas preocupações, porque quando a gente se preocupa com alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, a gente esquece de viver o momento presente. Nós nos angustiamos com coisas que a gente não sabe se vai acontecer. Nós imaginamos que podemos ficar doentes, que podemos estar doentes. Nós imaginamos que podemos sofrer algum contratempo, alguma coisa, algum obstáculo que nós ficamos imaginando. Nós nem sabemos o dia da manhã. Amanhã nós não sabemos onde vamos estar. Não podemos ter a certeza absoluta de que estaremos aqui neste mundo. Essa é a verdade. Então a questão é agora. A questão é agora. A oportunidade é agora de trilharmos a senda na direção da verdade. E conforme eu já tenho dito, a gente tem que saber que mais importante do que olhar para o objetivo lá no final da estrada, que tem que ser olhado também, o mais importante de tudo é a gente saber aproveitar a estrada onde nós caminhamos. É olhar a estrada onde estamos, olhar a paisagem à sua volta, porque o que importa é o percurso, muito mais do que a chegada. Porque é no percurso que as coisas acontecem e que nós nos diferenciamos, que nós nos melhoramos. Então, gratidão pela vida é a palavra da hora. Apesar das coisas, apesar dos obstáculos, graças aos obstáculos, porque os obstáculos é que nos tornam criaturas melhores. É sempre com o objetivo de nos melhorar que as adversidades nos chegam. Não há acaso no universo. Não existe nada por acaso, em parte alguma, em canto algum. Tudo é consequência. Então, o segredo é nós mudarmos a semente hoje para colhermos melhor amanhã. Porque o que nós já plantamos, inevitavelmente a gente colhe. Tanto semente boa quanto semente má. Porque nós também já melhoramos um pouco. Bom, eu vou encerrar com um trecho, uma mensagem do Chico Xavier, do Espírito Sheila, que diz assim, ó: bens e males. Quase sempre na terra, muitos bens são caminhos a muitos males, e muitos males são caminhos a muitos bens. Por isso, muitas vezes, quem vive bem à frente dos preceitos humanos pode estar mal ante as leis divinas. A dor, sendo um mal, é sempre o bem se sabemos bem sofrê-lo.
Enquanto que o prazer, sendo um bem, é sempre um mal, se mal sabermos fruí-lo. Em razão disso, há muitas citações nas quais o bem de hoje é o mal de amanhã, ao passo que o mal de agora é o bem que virá depois. Muita gente persegue o bem, fugindo ao bem verdadeiro, e encontra o mal com que não contava. E muita gente se desespera a fim de desvencilhar-se do mal que não consegue entender e acaba encontrando o bem por surpresa divina. Há quem se ria no gosto dos bens do mundo para chorar nos males da terra, para colher os bens da esfera superior. Não procures unicamente estar bem, porquanto no bem apenas nosso talvez se ache oculto, no bem apenas nosso talvez se ache oculto o mal que flagela os outros, e por nossa causa, e o mal que flagela os outros por nossa causa é mal vivo em nós mesmos, a roubar-nos o bem que furtamos do próximo. Se desejas entesourar na estrada o bem dos mensageiros do bem, atende antes de tudo ao bem dos semelhantes, sem cogitar do bem que se te faça posse exclusiva. Recordemos o Cristo, que aparentemente escravo ao mal do mundo, era o Senhor do bem, a dominar soberano acima das circunstâncias terrestres, e tentando seguir ao passo, aceitemos como valor no mal da própria cruz o roteiro do bem para a grande vida. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, agradeço a atenção e a paciência que tiveram de me ouvir, agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo a todos, desde já, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de bênçãos e alegrias. Muito obrigado. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão, que possamos meditar no tempo e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias umbrais, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam solvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Oração de agradecimento pela reencarnação. Senhor, agradeço-te por esta nova jornada, por esta encarnação que me permite aprender, evoluir e amar. Que eu saiba aproveitar cada oportunidade, que eu possa cumprir minha missão com amor e que a paz de Deus me acompanhe em todos os momentos. Que assim seja. Neste momento, estou encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas que se dirigam à sala de passe e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa.